A localização, segundo a tradição, da sepultura de um dos discípulos de Cristo, Santiago, na povoação galega de Compostela, deu origem, desde há mais de 1000 anos, a uma importante rede viária que a Unesco e o Conselho da Europa classificaram como Património da Humanidade e primeiro itinerário cultural europeu. Também em Portugal, os caminhos de Santiago são percursos ricos de história, património e identidade. No último episódio da Rota das Estrelas, saímos do Porto através da velha estrada romana que seguia para Brácara Augusta. Entramos na Capela do Olho Vivo, cruzamos o rio Lessa e visitamos o Mosteiro de Lessa do Balio. Percorremos as terras da Maia e conhecemos a história de São Roque. Atingimos o rio Ave, que atravessamos pela histórica ponte da Lagoncinha, e depois de conhecermos a igreja de Santiago de Antas em Famalicão, chegamos a Braga. E daqui vamos partir rumo a São João do Campo do Gerês. Conquistada pelos romanos aos brácaros, o povo da Idade do Ferro, nos finais do século II a.C., Brácara, tornar-se-á durante as décadas seguintes num importante lugar central desta região extrema do Império Romano. É uma evolução que se vai acentuando e no ano 27 a.C. passará a designar-se como Brácara Augusta, numa homenagem ao imperador Otávio Augusto. Dessa importante cidade romana, existem hoje imensos vestígios ao longo de toda a cidade de Braga. Mas há um espaço particularmente privilegiado onde se guarda esse património e essa memória. Aqui, o Museu Dom Diogo de Sousa. E numa das salas podemos observar grande concentração de marcos miliários. Testemunhos, afinal, da importância que tinha a rede viária para o Império Romano, mas também, e muito especialmente aqui, para Braga, sim, porque se todos os caminhos iam dar a Roma, também aqui na Península, todos os caminhos vinham dar a Braga. E estas estradas tornar-se-iam essenciais nos séculos seguintes, mesmo na Idade Média, por muitos peregrinos que as aproveitaram para continuar a sua peregrinação em direção a norte, em direção a Compostela. Ora, é esta importante cidade romana que, segundo a tradição, segundo a lenda de Santiago, se vai tornar também na primeira cidade cristã da Península Ibérica. E tudo graças a essa missão apostólica de Tiago. Tiago que vai ordenar como primeiro bispo de Braga um dos seus discípulos. E não deixa de ser interessante, do mesmo modo que Cristo alicerçou a sua igreja no seu discípulo Pedro, também Santiago irá fundar a sua igreja na Península, num outro Pedro, São Pedro de Rades, o primeiro bispo de Braga. Mas, para lá da tradição, quando visitamos a Catedral de Braga, estamos perante um monumento que, no seu aspecto atual, começa a surgir no século XI, quando se dá a consagração deste templo.
templo ficará marcado por muitas etapas e por muitos estilos artísticos. Mas é muito provável que este templo se tenha alicerçado numa estrutura mais antiga, numa basílica paleocristã. Enfim, motivos para dar razão à velha frase, mais velha que a Sé de Braga. Embora a matriz medieval e românica continue a dominar a arquitetura interior da Sé de Braga, o templo está repleto de relevantes marcas artísticas de outros séculos e de estilos posteriores, especialmente do Renascimento e do Barroco. Ao longo das naves laterais, podemos também contemplar as imagens de muitas das mais destacadas figuras da história da Igreja Católica, incluindo Santiago de Compostela. Mas, além da Catedral, há em Braga outros monumentos, outros templos onde é evocado e objeto de devoção Santiago. É o caso desta capela. Uma capela que nos nossos dias é dominada pelo seu aspecto barroco, na sequência de uma profunda intervenção que sofreu no século XVIII. Mas alguns investigadores admitem mesmo que esta capela possa remontar ao século XII, aos inícios da nacionalidade. Estamos na capela de Santiago da Cividade. E como não podia deixar de ser, no altar-mor, somos recebidos por uma belíssima imagem de Santiago. Santiago peregrino. Esta iconografia, esta representação do santo, demonstra, afinal, aquele traje habitual do peregrino, com o bastão, o grande chapelão que o protege do sol e da chuva, e com a vieira, essa concha que é também um dos símbolos dos caminhos de Santiago. Não falta a sacola e a cabaça, o cantil de outros tempos. Mas esta roupa de peregrino foi proibida, sim, proibida, em 1590, pelo rei Dom Filipe II. Dizia o rei que andavam imensos mendigos pelas estradas de Portugal e de Espanha, disfarçados de peregrino, e assim conseguindo o apoio das pessoas crédulas que achavam que eles eram peregrinos e que lhes davam de comer e de dormir. A partir daí, o rei exige que os verdadeiros peregrinos tragam um documento passado pelo seu pároco pela terra de onde haviam partido, provando que eram mesmo peregrinos. Ora, de algum modo, é esse documento que chega até aos nossos dias sobre a forma da credencial. Este documento que, ao longo do percurso, vamos carimbando para provar que estamos a fazer o caminho. Até porque, quando se chega a Compostela, podemos obter um certificado da peregrinação. É a Compostela. Mas ela só é atribuída a quem possa provar, através da credencial, que peregrinou pelo menos 100 km a pé ou de cavalo, ou 200 de bicicleta. Nós vamos continuar o nosso caminho para também obter a Compostela.
Já às portas de Braga encontramos a igreja de São Frutuoso de Montélios. O templo primitivo passa relativamente despercebido, mas é uma das mais antigas igrejas católicas do nosso país. Mas se essa ancestralidade, essa antiguidade não é muito evidente no exterior, o mesmo não podemos dizer quando entramos na igreja de São Frutuoso de Montélios. Com efeito, a sua forma, os motivos decorativos remetem-nos de imediato para épocas bem antigas. Observem, por exemplo, nos arcos, ultrapassados em forma de ferradura, que nos demonstra uma influência moçárabe, uma influência da arte islâmica, o que contribui para que muitos investigadores venham considerando esta como uma das mais antigas igrejas portuguesas, uma igreja pré-românica, datada dos séculos IX ao século X. Mas a tradição atribui uma antiguidade maior. Recuará ao século VII, quando aqui é fundado um mosteiro por iniciativa de São Frutuoso, um homem vindo da Hungria, e que vai ser responsável pela conversão de muita gente da região ao cristianismo. São Frutuoso se fará sepultar nesta igreja e as suas relíquias passarão a ser objeto de uma enorme devoção durante os séculos seguintes. Aliás, quando Braga se torna no grande centro de peregrinação, antes ainda de Compostela, Frutuoso fazia parte desse conjunto de relíquias de santos peninsulares que atraía aqui muita gente. Além dele, também São Cucufate, Santa Susana. E esta concorrência, enquanto grande centro de peregrinação a Compostela, vai-se prolongar até aos inícios do século XII, até 1102, quando tem lugar um acontecimento muito estranho. É de facto nessa data que ocorre o Santo Latrocínio, o Santo Roubo. Com efeito, o bispo de Compostela, Diego Rilménis, supostamente com grande espírito pio e de devoção, desloca-se até Braga para visitar os vários santuários, incluindo este, onde se guardavam as santas relíquias dos santos peninsulares. Só que, no fim de cada visita, ele rouba as relíquias e leva-as com ele para Compostela. Desta forma, terminava esse braço de ferro entre Braga e Santiago, como grande centro de peregrinação em torno de famosas relíquias, que seriam devolvidas, mas só depois de 1960, só depois do Concílio Vaticano II. Deixamos para trás Braga e prosseguimos para norte, em direção a Mares, trilhando aquele que é provavelmente o mais antigo caminho português para Compostela. Isto porque, como vimos, até os inícios do século XII, Braga era também um importante centro de peregrinação em torno das relíquias, das famosas relíquias dos santos peninsulares. Até o início do século XII, quando, como vimos, foram roubadas por Diego Rilménis. Por outro lado, Braga era também a herdeira dessa fabulosa rede viária romana. E por isso, durante a Idade Média e mesmo nos séculos posteriores, os peregrinos continuarão a utilizar essas estradas, nomeadamente esta, aquela que era a mais importante estrada romana no noroeste da península, a que ligava Braga Augusta, Braga, a Astúrica Augusta, atual Astorga. Uma estrada que cruza a Serra dos Gerês, é afinal a famosa Geira. Uma estrada que vence vários obstáculos e, para quem sai de Braga, o primeiro era este, o rio Cávado. Para o ultrapassar, na Idade Média foi construída esta ponte, a Ponte do Porto. E, segundo algumas explicações, este topónimo, o nome da ponte, terá a ver com o facto de, anteriormente, nomeadamente na época romana, a passagem fazia-se através de uma barca. Ora, este era o ponto, o porto, de onde partia essa barca. Mas, certo, é que na Idade Média o rio vai ser vencido por esta ponte, uma das mais extensas pontes medievais portuguesas. Encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1910.
São cerca de 2 metros de largura, algo sinuosos, uma extensão de 150 metros, assente em 11 arcos. Uma verdadeira obra-prima da engenharia medieval. Uma ponte, no entanto, que, segundo a tradição, foi construída apenas numa noite. Os cristãos queriam apanhar de surpresa os mouros a sul e por isso os homens da região juntaram-se para construir a ponte e apanhar de surpresa os mouros. Construíram com o apoio das mulheres, que trouxeram também nessa noite as pedras desde Terras de Boro, a mais de 30 km de distância. Enfim, é também com lendas e fabuladas como esta que se faz o património igualmente imaterial dos Caminhos de Santiago. Ainda no concelho de Amares, merece referência absoluta na sua história, no seu património, na sua identidade, o mosteiro de Rendufo, Santo André de Rendufo. Sabemos que já existia no ano 1090, no tempo do conde Dom Henrique. E este mosteiro beneditino vai, durante os séculos seguintes, durante a Idade Média, tornar-se num dos mais poderosos, ricos e influentes mosteiros do Entre Douro e Minho. Não obstante, no seu aspecto atual, existem muito poucos vestígios dessas épocas medievais. É um templo claramente marcado pelas profundas intervenções que sofreu no século XVII e especialmente na primeira metade do século XVIII. Relevantes intervenções barrocas. No interior da igreja do velho mosteiro masculino beneditino de Santo André de Rendufo, as suas origens medievais são imperceptíveis. Aqui domina a dimensão da arquitetura renascentista e a magnífica e valiosa talha barroca do século XVIII e também muitas peças de arte móvel, como é o caso das esculturas de uma barroca Sagrada Família na sua fuga para o Egito, com a particularidade de aqui serem representados como peregrinos para Santiago. Obrigados a dar hospitalidade aos peregrinos, os mosteiros foram, ao longo da Idade Média e dos séculos seguintes, pontos importantes nos caminhos de Santiago. Muitas vezes, o aparecimento do mosteiro, tal como acontecia, por exemplo, com as pontes, faziam os caminhos desviarem-se, surgirem novas variantes. Nesse contexto, seguramente que Rendufo foi também um importante ponto de apoio neste caminho português para Santiago. Um mosteiro que, como todos os outros, irá desaparecer na sequência da Revolução Liberal e da Guerra Civil do nosso país entre 1832 e 33. Os novos senhores do país, os liberais, em 1834, vão decretar a extinção das ordens religiosas, a nacionalização dos bens, das propriedades. E em Rendufo, como tantos outros, isso irá marcar o início de um processo de declínio. Nos nossos dias, as ruínas do claustro recordam-nos, no entanto, a importância, o poder que possuiu durante séculos este mosteiro de Santo André de Rendufo. Ao longo do caminho, o peregrino vai se cruzando com um grande conjunto de manifestações da religiosidade popular materializada num número muito considerável de pequeninas capelas, alminhas e cruzeiros que se localizam, na sua maioria, junto às pontes ou então ao cruzamento de estradas. Porque é aí que podem aparecer as almas penadas, as bruxas e o demo, o diabo, para desviar o peregrino ou os viajantes. E por isso nada melhor do que cristianizar esses lugares com estes símbolos católicos
para desta forma excomungar estes seres indesejados. Mas tudo isto tem a ver, afinal, com a própria paisagem tradicional do Entre Douro e Minho, onde há oásis, isto é, a área habitacional, num povoamento disperso, rodeado pela área agrícola, vemos também surgir um número muito considerável de manchas arborizadas. O solto, constituído por pequenos bosques, bolsas, que são cruciais para a economia tradicional destas populações. É na bolsa que se vai buscar a urze e o feto necessário para a cama do gado, onde se vai buscar o mel, onde se vai buscar a lenha. E depois há a montanha, onde se desenvolve a pastorícia. Mas é no alto desses montes, em espaços esses que não estão humanizados, que afinal vivem esses seres que podem ser um perigo para os peregrinos. Dois mil anos de história. São aqueles que possuem a Geira Romana, ou como também é conhecida como a Via número 18, tendo em conta um famoso documento, o Itinerário de Antonino, que nos descreve e enumera as várias estradas que existiam no mundo romano aqui na Península Ibérica. Esta é também uma das mais bem preservadas estradas nos nossos dias, em todo o antigo mundo romano. E é mesmo aquela que em todo o mundo nos apresenta o maior número de marcos miliários. Os marcos miliários, estes monumentos onde governadores e imperadores gravavam os seus nomes, dando conta que tinham sido eles a mandar abrir estas estradas ou então a repará-las. E indicavam também a distância em relação aos lugares de destino destas estradas, que, neste caso, quando foi aberta no século I, ligava as duas principais estradas, as duas capitais do noroeste peninsular, Brácara Augusta e Astúrica. A Geira está muito bem preservada, particularmente entre Amares e Terras do Bouro e Lóbios, já do outro lado da fronteira. São cerca de 40 quilómetros que, de um modo ininterrupto, nos mantém o antigo perfil da estrada romana, com uma série muito considerável de, não só marcos miliares, mas de outros vestígios. É hoje uma das estradas, um dos caminhos portugueses menos concorridos pelos peregrinos e, no entanto, é um dos mais belos. A noite está a cair e, entretanto, a Geira conduziu-nos até ao Parque Nacional da Peneda do Gerês. Estamos às portas da povoação de São João do Campo do Gerês, num cruzamento onde um marco miliário foi, há muito, cristianizado, dando origem a este curioso monumento. Está na altura de prepararmos a etapa seguinte, o próximo episódio da Rota das Estrelas. Um trajeto que nos levará daqui, de Campo do Gerês, até à fronteira, à Portela do Homem, cruzando o Parque Nacional da Peneda do Gerês. Daí iremos prosseguir até Bande e de Bande, rumo a Ourense, onde acabaremos por nos cruzar com outro dos importantes caminhos de Santiago, a Via da Prata. Mas isso é o tema do próximo Rota das Estrelas. Bom caminho.